Glória ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero lhe cumprimentar com a paz, com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo. Estamos aí trabalhando o livro de Obadias. E hoje entraremos no versículo 17 e 18. Fechou? Lembrando, é um projeto muito simples, objetivo, onde você lê o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo, versículo por versículo. Então, você que queira conhecer o tema fé, distração, a segunda carta de João, a terceira carta de João, é só me pedir que esses temas, esses capítulos, esses livros já estão com o conteúdo pronto, já está postado aí no canal. Então, se você tem dificuldade de acessar na playlist, é só me pedir. Fechou? É o exercício espiritual diário. Leia um capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Abra aí sua Bíblia, Obadias, livro de Obadias. No vídeo passado, nós falamos sobre o versículo 15 e 16. Não foi isso? Agora iremos falar um pouco do versículo 17 e 18. Abra aí sua Bíblia. É importante demais acompanhar o texto. Bora trabalhar. Versículo 17 diz assim: mas no monte Sião haverá livramento. Deixa eu ver aqui mais próximo. E ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Grave muito bem essas palavras, ó. Livramento, santo, possuirão as suas herdades. É Deus fazendo aqui algumas promessas. Versículo 18. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Fechou? No vídeo passado nós falamos um pouco sobre plantação e colheita, sobre longanimidade, paciência e juízo de Deus. Versículo 15 nós tratamos a expressão. Olha só como é que está escrito. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Então nós vemos aqui o próprio texto declarando que aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que Esaú e os edomitas plantaram, eles colheram. E aí nós lemos alguns textos para reforçar. Provérbios 11:17, Colossenses 3:25, Provérbios 26:27, o próprio versículo 7 do capítulo de Obadias, tá? Vai nos apresentar essa ideia de plantação e colheita. E aí chega no versículo 16, porque como vós bebestes no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão e serão como se nunca tivessem sido. O próprio versículo fala que do mesmo jeito que eles beberam zombando no Monte Santo, na cidade santa, eles também vão beber um cálice. Vão beber, vão engolir e serão como se nunca tivessem sido. E esse cálice que eles irão beber é chamado de cálice da ira
de Deus. Que esse cálice, o próprio Jesus bebeu um pouco dele, né? Se você for ver bem, o próprio Jesus diz: afasta de mim esse cálice, mas se não dá, que seja feita a sua vontade. Observe bem que o próprio Jesus bebeu desse cálice por estar carregando os nossos pecados. E aí nós lemos Gênesis 9, do 13 ao 17, que é até uma curiosidade legal, que a gente falou sobre o arco. Gênesis 15, 16, onde Deus ele mostra que o pecado dos seres humanos está sendo medido. Está sendo medido. E no momento certo, a consequência vem. Então, Gênesis 9, do 13 ao 17 mostra isso. Gênesis 15, 16 mostra isso. Daniel, capítulo 5, do 24 ao 31, mostra isso. E se Deus ele tem uma balança, ele está medindo o não crente, imagina o crente. E como está a sua medida diante de Deus? É coisa para a gente refletir, né? E aí chegamos no versículo 17. A expressão, ó. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Observe essas 3 palavras aí, 2 palavras e uma expressão. Livramento, santo, e possuirão as suas herdades. O povo de Judá, descendência de Jacó, estava sendo muito maltratada, violentada, humilhada, abatida. E Deus então ele faz uma promessa depois de dar uma sentença aos edomitas. A sentença é: mas no monte Sião haverá livramento para o povo de Judá, para a descendência de Jacó, haverá não mais humilhação, livramento. Haverá não mais abatimento, livramento. Haverá não mais algo que destrua eles, mas proteção agora, livramento. Deus então faz essa promessa para o povo de Judá, a descendência de Jacó. E aqui já cabe uma primeira aplicação. Para um povo sofrido, para um povo que está sendo humilhado, para um povo que está sendo abatido pelo seu próprio irmão e por outras nações, Deus faz uma promessa. Qual é a promessa? Livramento. Qual é a promessa? Proteção. Recebe isso aí em nome de Jesus. Para você que está sendo humilhado, abatido pelos seus irmãos e por outras pessoas, mas está vivendo a vontade de Deus. Essa promessa aqui é para você. Deus, ele manda eu te dizer, para você chegará livramento, mas no monte Sião haverá livramento, haverá proteção. Recebe isso da parte de Deus. As pessoas não vão mais fazer de você chacota. As pessoas não vão mais fazer de você o que bem entendem, o que bem querem. Não. Mas no monte Sião haverá livramento. Recebe da parte de Deus. Deus está dizendo que vai te proteger. Deus está dizendo que vai te livrar. Recebe livramento de Deus. Recebe proteção de Deus. Em nome de Jesus. Ô glória. Segunda palavrinha aqui, que Deus, usando Obadias, fala.
Mas no Monte Sião haverá livramento e ele será santo. Outra coisa que Deus, ele sempre quis do seu povo, aqui por estarem sendo humilhados, eles não tinham mais a oportunidade de dedicarem a Deus seu culto pessoal e nem seu culto grupal. Não tinham mais a oportunidade de manifestar a fé em Deus de forma litúrgica, separada, santa. Mas Deus faz a promessa, e ele será santo novamente. O meu povo será separado novamente. E aqui Deus está trazendo de volta para o povo de Judá, descendência de Jacó, está trazendo a sua santidade, dizendo para eles qual o objetivo que ele tem para o seu povo. Deixar o seu povo santo. Jacó, eu quero vocês santos, separados, oferecendo para mim o que eu escolhi vocês para oferecerem. Culto individual, culto grupal, do jeito que eu ensinei para vocês. Vocês são separados e é para vocês serem exemplos para outras nações. Em primeiro lugar aqui, Deus, ele está dizendo que o seu povo tem que ser santo, separado. E mais do que roupa, mais do que vestimenta, que essa é a parte mais superficial da santidade. A parte mais profunda da santidade é fruto, é caráter de Deus na vida. A primeira coisa que Deus ele quer do seu povo é essa santidade. Segunda coisa, aqui que eu vejo na palavra santo, as estratégias de Satanás para poder nos afastar do nosso relacionamento devocional com Deus. As estratégias do inimigo para nos afastar do nosso devocional grupal, culto com Deus. Quer ver uma coisa? Vamos ler aqui Jó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Versículo do 8 ao 17. Olha que coisa interessante. A estratégia do inimigo. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu? Lembra do que eu falei? Sobre o que é santidade em primeiro lugar? Observe. Antes de falar daquilo que Jó oferecia, Deus está falando de Jó. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha o que Deus vai falar. Ele é um homem sincero, reto, temente a Deus e desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Ou em vão? 10. Porventura não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Olha o que Satanás está olhando. Versículo 11. Mas estende tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova.
Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Uma pergunta. Acabamos de ler um texto. Você observou qual foi a primeira coisa que Satanás tirou de Jó? Observou? Já faço outra pergunta. Como que se adorava a Deus antigamente? Guarda essas 2 perguntas, tá bom? Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10. Observe os textos. Do 24 ao 26. Então o faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem, olha o detalhe, ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele que havemos de tornar para servir ao Senhor, nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Vamos lá agora? Fiz 2 perguntas. Qual foi a primeira coisa que Satanás e Faraó quiseram tirar de Jó, ou tiraram, no caso de Satanás, tirou de Jó, e o que Faraó queria tirar de Moisés? Qual foi a primeira coisa? Segunda pergunta. Como que se adorava a Deus antigamente, antes de Cristo? Resposta. Primeira coisa que Satanás quis tirar de Jó foi os animais. Em primeiro lugar, Deus ele fala de Jó, que é algo que Satanás não conseguia tirar dele. Sua retidão, ele desviando do mal, sincero, homem temente. Satanás não conseguia tirar isso dele. E aí ele quis tirar algo de Jó que iria enfraquecer ele, para que ele viesse perder essa conduta. E o que era? Seu relacionamento com Deus. E como que Satanás fez isso? Tirando o objeto que fazia Jó se relacionar com Deus. O que era? Os animais. Se eu roubar aquilo que conecta Jó ao Deus dele, Jó enfraquece. Jó perde o temor, Jó perde a sinceridade, Jó para de se desviar do mal, porque eu vou enfraquecer o relacionamento dele com Deus. Aí aqui Faraó, olha Faraó. Faraó, depois das pragas, depois de sentir as pragas de Deus, fala assim, não, pode cultuar, está no texto, ó. Ide servir ao Senhor somente, olha o que está no texto,
Fiquem vossas ovelhas e vacas, vão também convosco as vossas crianças. Olha o que ele diz. Pode ir você, Moisés, o líder deles, pode ir o pai, pode ir a mãe, pode ir as crianças, pode ir as famílias. Só deixa os animais, ou seja, só deixa a adoração de vocês aqui. Só deixa a conexão de vocês com o Deus de vocês aqui. O que Moisés responde? Não vai ficar nada. Deixa eu falar um negócio para você. Satanás, ele é estrategista. Não pense que ele é bobo, não. Ele não quer te tirar da presença de Deus de uma vez. Ele quer enfraquecer primeiro a sua comunhão. E com isso vem uma pergunta. A que distância você está do Deus que você diz que serve? Não, irmão Cleber, eu vou para o culto todo dia. Irmão Cleber, eu frequento o culto, os congressos, as campanhas. Vou perguntar de novo. A que distância você está de Deus? Não confunda relacionamento com a obra de Deus com relacionamento com Deus da obra. Infelizmente, se só participar de campanha, congresso, culto, fortalecesse os crentes, de fato, não teríamos tantos crentes desviados lotando as igrejas. Não teríamos igrejas cheias de pessoas vazias. Essa é a maior prova que o seu relacionamento com Deus, ou o relacionamento com Deus da nossa geração, está sendo abandonado dentro de suas próprias casas. Satanás veio, roubou a sua oração dentro do seu próprio lar. Satanás veio, roubou a sua leitura bíblica dentro do seu próprio lar. Satanás veio, roubou o seu sacrifício, o seu jejum dentro de sua própria vida. Aí está você, porque sente um arrepiozinho no culto, porque dá glória, porque chora, fala uma línguas estranhas, meia dúzia de língua estranha, dá uns 5 pulinhos, acha que tá cheio de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, biblicamente falando, isso é apenas um complemento da adoração. A verdadeira adoração fala-se de relacionamento diário. Volto à pergunta: como está sua comunhão com Deus? A que distância você está de Deus? A gente leu o versículo 18, só que eu acho que a gente só vai ficar no 17 mesmo. Antes de Deus olhar para o que você está oferecendo, Deus, ele olha para você. Abel e o seu fruto. Caim e sua oferta. Está no texto. Que Deus olhou para Abel e sua oferta. Olhou para Caim e sua oferta. O que isso quer dizer, irmão Cleberson? Simples. Quando você vem trazer algo para Deus, Deus não olha em primeiro lugar para o que você está trazendo. Ele olha em primeiro lugar para você. Volta a pergunta: a que distância você está de Deus? Lembra de Adão? Vem a serpente, engana Eva. Eva e Adão comem do fruto. E aí Deus faz uma pergunta. Qual a pergunta mesmo? Ô Adão, onde você está?
Estou te procurando aqui num local que a gente sempre se encontrava. Cadê você? Naquele dia o inimigo conseguiu roubar o culto de Adão e Eva. Não se assuste, mas quando eu fiz a pergunta para você a que distância você está de Deus, é só você observar. Sua oração nunca é tirada por completo. Ela é sempre tirada aos poucos. Você não ora hoje, Deus entende. No outro dia não ora de novo, Deus entende. Aí no outro dia pesa um pouco a consciência, você fala, não, preciso orar um pouquinho. Aí você já vê que sua força para manter viva a oração já não é a mesma. Você sente que está um pouco mais pesado. Porque vida espiritual é como se fosse musculatura mesmo do corpo. Quando você deixa de exercitar, seu músculo sente e ele enfraquece. E aí você volta, você tenta orar um pouquinho e vê que está mais pesado. Mas aí você acaba deixando de mão, fala, não tem problema não, é só um pouquinho hoje. Aí no outro dia você fala, não, deixa, Deus entende. Aí vai passando o tempo, você vai se distanciando tanto, o inimigo veio, roubou sua ovelha, roubou sua vaca, roubou seus animais, aquilo que você oferecia como culto a Deus. E aí agora você está tentando voltar para um devocional com Deus e não está conseguindo. A que distância você está de Deus? Deus te chamou para ser separado. É isso mesmo. Deus te chamou para ser santo. E alguém que Deus chama para ser santo é alguém que entende o significado dessa palavra, que santo quer dizer também comunhão com Deus. Alguém que foi separado do mundo, que parou de se dedicar ao mundo e preencheu o seu tempo com uma dedicação a Deus. Isso é ser santo. Que nesse exato momento você entenda que Deus está te chamando de volta. E que se você não tem mais força para oferecer o culto a Deus, Ele está, através desse vídeo, nessa noite, devolvendo a força que você perdeu. Você vai voltar a orar, vai voltar a meditar e ler as Sagradas Escrituras, vai voltar a se consagrar, porque você foi escolhido, escolhida para ser santo, santa. E assim como Moisés olhou para Faraó e disse, não vai ficar aqui uma unha, a gente tem que ter animais, a gente tem que ter o nosso ponto de encontro, tem que ter a nossa adoração a Deus, tem que ter a nossa comunhão com Deus, mas nunca olhe para o reino das trevas e diga, mas nunca você vai me roubar a comunhão com Deus. Não vou deixar mais você levar uma unha. Oh, glória! Recebe esse renovo de Deus. Em nome de Jesus, você foi escolhido, escolhida para ser santo, santa. Amém? Então não deixe o inimigo roubar o seu culto. Mas no Monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Olha a outra promessa que Deus faz aqui para a descendência de Jacó. Mas no Monte Sião haverá livramento, ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Para finalizar o vídeo,
Eu profetizo isso aqui na sua vida. Deus aqui promete para Jacó livramento. Tanto ele quanto o local vai ser santo. E possuirão as suas herdades. Aquilo que Jacó tinha perdido, Deus está falando, você vai possuir de novo. Aquilo que Jacó tinha perdido, Deus está dizendo, vai possuir de novo. Aquilo que é seu, Jacó, ninguém toma. Aquilo que é seu, Jacó, é seu. Levanta a mãozinha assim, levanta. Onde você estiver. Aquilo que é seu, é seu. Ninguém toma. Você vai possuir de volta tudo aquilo que Deus te deu, que Ele te prometeu. Porque o que é seu, Jacó, é seu e ninguém toma. Então recebe essas 3 profecias de Deus aqui. Primeiro, sobre você haverá livramento. Eu te protejo, te livro e te protejo. Segundo, ele será santo. Não deixe Satanás roubar o seu culto. Não deixe Satanás roubar as suas qualificações. O caráter de Deus que mora dentro de você. Você é santo e separado. Terceiro, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades, possuirão seus bens novamente. O que é seu, é seu. E Deus está dizendo, vou te devolver tudo aquilo que você perdeu, porque o que é seu, é seu. Recebe essas 3 profecias de Deus e eu encerro o vídeo aqui. Próximo vídeo falaremos do versículo 18. Fechou? Bora para cima, seja fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Se lembre, é só ler o capítulo e eu te ajudo a entendê-lo versículo por versículo. Sorriso de crente e Deus lhe bendiga.